Olá, sou o professor Aécio e na aula de hoje vou explicar como calcular os indicadores financeiros, o VPL, a TIR e o payback descontado. Nesse exercício, vou começar com a construção de uma DRE bem simples. A DRE é o demonstrativo de resultado do exercício, esse quadro que vocês podem visualizar aqui na tela. Ele está nesse momento com os valores todos zerados. Então, logo possamos inserir os dados, que é o nosso conjunto de premissas. Eu tenho aqui investimento inicial, custos fixos anuais, custos variáveis unitários, o preço de venda da mercadoria no mercado, a quantidade de vendas estimadas por ano, com uma premissa importante aqui, que é o crescimento de 5% no segundo e no terceiro ano, e automaticamente uma perda de 1% no quarto ano, respeitando o ciclo de vida do produto, que tem introdução, tem crescimento, tem o seu tempo de maturidade e depois declínio. Eu coloco essa premissa básica aqui para a quantidade de vendas. E nós vamos inserir, ao mesmo tempo, vida útil do projeto, o valor do imposto de renda, a nossa necessidade de capital de giro, que é o NCG, que já está estimado aqui de 10%, e inserir também a nossa taxa de desconto, que tem uma composição aqui de 11% de capital próprio e de 9,78% de capital de terceiros, certo? O objetivo da nossa aula não é a DRE, não é o preenchimento da DRE. Temos outra aula disposta nesse canal do YouTube que ensina como preencher a DRE. Então vamos direto ao assunto. Nossa aula de hoje é ensinar como calcular o VPL e como encontrar o payback descontado. Ou seja, por que o payback descontado? Precisamos considerar o valor do dinheiro no tempo, correto? Vocês vão observar que temos aqui o quadro com os valores a serem preenchidos, que irão propiciar os valores descontados e automaticamente mostrar como esses valores aparecem para que possamos ter o nosso payback. Temos também ainda o cálculo do custo médio ponderado de capital do VAC, que também não é foco da nossa aula. Nesse mesmo canal do YouTube, há uma aula também disponível que ensina como calcular o custo médio ponderado de capital. Então nós vamos ser rápidos nisso aqui. E esta aula também traz um glossário. Esse glossário, ele diz o que são esses indicadores, o que é o VPL, o que é uma TIR, o que é uma TIR modificada, o que é um IL, o que significa o EBITDA, o EBIT, o NCG. Então nós temos um glossário aqui importante para vocês, que são os meus alunos. O que são custos fixos? E o que são custos variáveis? É bom entender também, para que se tenha uma noção da estrutura de custos, a diferença entre custos fixos e custos variáveis, ok? Essa planilha ficará disponível para vocês no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Então vocês poderão recorrer à planilha sempre que é preciso, poderão preencher da forma que achar melhor e exercitar ao mesmo tempo com a inserção de valores diferentes que poderão fornecer para vocês valores automaticamente diferentes e, ao mesmo tempo, propiciar aí uma condição de exercício, certo? Então vamos preencher aqui rapidamente para não perdermos muito tempo, certo? Vamos aqui começar com a quantidade de vendas estimadas por ano. Lembro que esses valores que eu vou colocar aqui agora são valores simbólicos, são meramente hipotéticos, só para que aqui a gente possa conseguir ter o nosso objetivo, que é construir a linha de fluxo de caixa, que é o que nós precisamos para calcular então os indicadores, a VPL e o payback descontado. Então vamos lá, a quantidade de vendas, eu estou colocando aqui uma quantidade de vendas de 3.500 peças, certo? Então, observe que ele já aparece aqui. No primeiro ano, 3.500 peças e, orientado pelas nossas premissas, de 5% no segundo e no terceiro ano, ele vai evoluindo no segundo, no terceiro e no quarto ano tem uma subtração de 1%, ele tem uma perda de 1%, então ele cai um pouquinho. Então nós temos aqui, podemos clicar aqui, olha lá, 1,5%, podemos clicar aqui também 5% e aqui uma perda de 1%. Ok? Fácil, tranquilo. Não é o nosso objetivo, vou passar rápido isso aqui. O preço de venda estimado no mercado, uma vez que eu tenho quantidade versus receita, vai ser de R$ 25. Então, para que eu colocar R$ 25, ele já vai dar o preço de venda, que também segue a mesma orientação, 5%, 5% e perda de 1% aqui. Ele já vai contabilizando, certo? Para calcular, então, o tempo de vida no projeto, nós temos aqui um projeto de 4 anos, certo? Temos aí um imposto de renda que eu vou colocar em torno de 21%. Ele é negativo, então vou entrar aqui com 21% de imposto de renda. Ok? Nosso imposto de renda já aparece aqui com 21%. A nossa necessidade de capital de giro, eu já vou colocar também, já posso colocar. Então, eu vou colocar aqui 10% de necessidade de capital de giro. Então, já aparece aí a nossa necessidade de capital de giro também.
Só que para que os dados apareçam, que a gente consiga completar a planilha que vai sendo construída, nós vamos colocar o investimento inicial. Para eu colocar esse investimento inicial, eu vou precisar da taxa e colocar o investimento. Então, eu vou, posso colocar isso de uma vez, menos 100, não tem problema nenhum, estou fazendo um investimento de 100 mil reais. Então, 100 mil reais é o investimento que eu tenho inicial. Percebam que o meu investimento aparece aqui e a minha necessidade de capital de giro já aparece também. Certo? Por quê? Porque eu coloquei aqui 10% de necessidade de capital de giro. Ok? Os custos fixos anuais, vou colocar 40% do valor do investimento. Então, vou colocar aqui 40%. Os valores entram negativos porque são considerados como desembolso. Então, o 100 mil entra negativo, 40 mil entra negativo. E aí, nos custos variáveis, eu vou colocar ele unitário, vou colocar ele por peça também. Então, vou colocar 1,65 de custo variável. Ok, já temos aí a nossa DRE pronta. Coloquei o investimento inicial de 100 mil reais, os custos fixos anuais no montante de 40 mil reais, o custo variável ele é unitário e eu coloquei ele a 1,65, preço de venda R$ 25, a quantidade de vendas de R$ 2.500 orientada pelo 5% no segundo e no terceiro ano e a perda de 1% no quarto ano, 21% de imposto de renda e 10% de necessidade de capital de giro. Bacana, a planilha está toda pronta, está montada a planilha. Então nós já temos a nossa linha do fluxo de caixa. Observem que é o que nos interessa, ok? Os 110 mil de desembolso inicial e o fluxo de caixa no ano 1, no ano 2, no terceiro ano e no quarto ano. Observem também que a planilha já fez o cálculo do VPL e da TIR. Por quê? Porque já existe aqui uma taxa mínima de atratividade. Vamos lá no nosso VAC para calcularmos essa taxa mínima. Então, nós temos um investimento total de 110 mil. Aqui eu posso desconsiderar o sinal, não tem problema nenhum, certo? Então, nos 110 mil, eu tenho um capital próprio de 40%. Então, vou colocar aqui 40%. 40% de 110 mil são 44 mil, ok? E 60% de 110 mil são 66 mil. Conta fácil também, para ficar bem simples. Então, nós já temos aí o nosso VAC. 40% de capital próprio e 40% de capital terceiro. Nós temos um custo médio ponderado de capital de 8,68. Só que os acionistas, considerando a taxa de risco do investimento, querem uma taxa mínima de atratividade. Ou seja, essa taxa de desconto, considerada chamada de VAC, de 8,68%, os acionistas querem pelo menos 20% de taxa mínima de atratividade. Então vamos lá, vamos colocar 20%, não tem problema. Está aí, ó. A hora que eu coloquei 20% de DMA, nós já temos então uma taxa mínima de atratividade de 10,42. O que é essa taxa mínima de atratividade? É uma taxa de referência que os acionistas pedem em comparado com a taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno precisa ser maior que a taxa mínima de atratividade. Assim, o projeto se torna viável. Vamos voltar lá então e avaliar. Olha só, 10,42. Se temos uma taxa interna de retorno que a planilha já calculou, já mostra 17,71, se colocarmos aqui então 10,42%, observem, temos então uma taxa interna de retorno maior do que a taxa mínima de atratividade. Ou seja, o projeto é viável, correto? Podemos marcar aqui que o projeto é viável, porque temos praticamente 70% a mais aqui de retorno financeiro. Vamos então fazer esse cálculo na calculadora HT12C. E aí já podemos dar foco ao nosso trabalho. Então, o foco do nosso trabalho é o fluxo de caixa, ok? Então, nós temos aqui, já apareceu o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano e o quarto ano. Perceba que o nosso payback, nós temos um investimento inicial de 110 mil, mas todos os anos nós estamos devendo aqui o primeiro, o segundo, terceiro e quarto ano, estamos devendo 110 mil, não pagamos nada do projeto. Primeiro, vamos fazer esse cálculo aqui na HP12C para conferir se os nossos valores estão corretos com a planilha. Ok? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é usar a calculadora. Vamos lá, vamos dar um F-clear na calculadora e vamos inserir os valores para conferir com a planilha. Ok? O investimento inicial, então, é de 110 mil, correto? É o que está na nossa planilha, que são 110 mil mais a necessidade de capital de giro. A primeira coisa que nós vamos fazer é pressionar a tecla CHS. A tecla CHS vai nos dar a condição, como estamos vendo no visor, de negativar o valor, então ele já entra negativo. Uma vez esse valor negativo, vamos habilitar a função G da HP12C que está aqui. Então vou apertar a função G. Ela vai aparecer aqui no cantinho do visor, G. E aí eu vou apertar a tecla CFO, que é o Cash Flow no momento zero, que está na tecla PV. Ok, já está na memória de cálculo os 110 mil de desembolso inicial.
Então, vou começar agora a inserir os valores. Então, eu vou para o primeiro ano do projeto. 37.162,75. Esse é o primeiro ano da nossa linha de fluxo de caixa. Vamos conferir? Olha lá, 37, 162,75. É o primeiro ano de receita do nosso projeto. Então, uma vez ele aqui, eu vou dar um Enter e vou habilitar também a função G. Na hora que eu habilitar a função G, eu vou apertar a tecla CFJ, que é o Cash Flow Gésimo, que está aqui no PMT. Vou pressionar, ele vai apagar o Gzinho, significa que ele já está memorizado. Vou inserir então o segundo ano, repetindo o mesmo procedimento. 40.390,89. Uma vez inserido o segundo valor, aperta a tecla Enter aqui, se quiser pode, não tem problema, não precisa, pode apertar direto. Vamos de novo habilitar o G, tá o G aqui, e vou fazer repetir a operação. CFJ, na tecla PMT, já está memorizado. Vou para o terceiro ano. 43.068. Não, perdão, o 43, só voltar aqui, 43.780,43. Deixa eu só conferir aqui. Ok, terceiro ano, 43.780,43. Excelente. Então, eu não vou nem apertar o Enter agora. Vou colocar o G direto, tá vendo? E já vou apertar a tecla CFJ, repetindo a operação. Já está memorizado também. E vou para o quarto e último ano. Só conferir no quarto e último ano, 43.068,63. Então, vamos lá. 43.068,63. Vou apertar a função G e mais uma vez apertar o CFJ. O que foi feito até agora? Inserimos o valor do desembolso inicial, R$110 mil, e inserimos os 4 anos de receita, primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. O que nós vamos inserir agora? A taxa. Quanto que é a nossa taxa? A nossa taxa de referência, a nossa taxa mínima de atratividade, também conhecida como taxa de desconto, é de 10,42. Ela está aqui, ó. 10,42, e nós tivemos aqui um VPL de 18.273,67. Vamos ver então se está certo. Então eu vou inserir a taxa 10,42, certo? E vou apertar a função I da calculadora. Não preciso habilitar a função G, vou direto na função I. Então eu aperto I. Agora, nesse momento, nós vamos usar a função laranja da calculadora. A função laranja vai trabalhar aqui a questão de depreciação, amortização, que são as teclinhas de cor laranja que estão aqui. Na hora que eu apertar a função laranja, eu vou voltar na tecla PV, mas automaticamente estarei pressionando para habilitar a função NPV. Na hora que eu clicar, olha lá, 18.273,67. Eu vou diminuir o número de casas, vou dar um F2, olha só, 18.273,67. Vamos conferir? Ok, 18.273,67. Então o cálculo já está aí. Agora vamos fazer o cálculo da TIR. Que nós temos 17,71. Nesta calculadora HP12C, nós podemos apenas apertar a tecla F novamente, vai apertar o F aqui e eu vou apertar a função FV, que é Future Value, ou seja, valor futuro. A hora que eu apertar aqui, ela já vai me dar o valor da TIR, 17,71. Embora calculadoras que não são financeiras não vão conseguir fazer com tanta rapidez esse cálculo. Se fôssemos fazer esse cálculo também de forma manual, teríamos que usar um método de interpolação. Então, pela dificuldade de fazer esse cálculo não será cobrado na nossa atividade avaliativa. Não será necessário fazer cálculo de TIR, taxa interna de retorno, na atividade avaliativa, ok? Então, vamos zerar aqui os valores. Já temos aí, já conferimos os dados. Então, já temos aqui o VPL de 18.273 e a TIR de 17,71, que é maior do que a nossa taxa mínima de atratividade de 10,42. Vamos então agora calcular o payback descontado, certo? O payback descontado, nós temos aqui no momento zero, 110 mil de desembolso, que está aqui no ano zero, como vocês podem ver, ok? O primeiro ano, nós tivemos uma receita de 37.162,75. Então, nós vamos fazer isso, 37.162,75. A hora que eu clicar aqui, observe o seguinte, ele já nos dá a referência. Como está contabilizado, lembra que eu devia 110 mil durante os 4 anos? Se eu apagar aqui, ele volta para os 110 mil, podemos voltar aqui, não tem problema nenhum, certo? Então, olha lá, estou devendo 110 mil nos 4 anos. A hora que inserimos o primeiro ano de receita, 172,75, ele já vai calcular automaticamente para nós, porque nós já temos aqui, ó, observe lá a taxa, 1,1042. Então, a taxa já está lá, 1,1042. Essa taxa já estando lá, ele já nos dá essa taxa de desconto. Vamos então
fazer esse cálculo. Vamos inserir no primeiro ano da calculadora. Primeiro eu vou deixar aqui armazenado o valor do investimento, 110 mil. Esse 110 mil, vou apertar de novo a função CHS, está negativado, e agora eu vou armazenar. Vou usar a função STO. A função STO é só para armazenar o valor. Olha lá, apareceu o STO e eu vou armazenar na tecla número 1. Então, na casa 1 está armazenado 110 mil. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar os 37 mil, certo? 162,75. Esse é o valor do primeiro ano de receita. Eu vou dar um Enter nele. E eu vou precisar de descontar os 10,42, que é a nossa taxa de desconto, para que eu tenha um valor líquido, um valor descontado, uma vez que nós estamos calculando o PBEC descontado. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter cuidado é fazer a divisão dos 10,42 por 100. Olha só, 10,42, perdão, 10,42 é a nossa taxa, correto? Não divide dessa forma, a gente precisa trabalhar pela fracionada, então nós vamos dividir por 100. Na hora que dividir por 100, nós vamos ter aí, vou colocar aqui 4 casas, olha lá, 0,1042. E nós temos que inserir a fórmula do payback, precisamos colocar o 1 que é da fórmula do payback. Então vamos colocar 1 mais, olha lá, temos 1,1042. 1,1042 é a forma correta de fazer o cálculo, porque eu preciso pegar o 10,42%, dividir por 100, eu vou ter 0,1042 e vou colocar o 1 na fórmula. Isso também isso é de fácil visualização em outra aula que nós temos, como ensinar, que eu ensino como calcular o VPL usando a fórmula. Isso também está no nosso canal do YouTube, vocês podem acessar. E agora o que eu vou fazer? Eu já tinha inserido o valor do primeiro ano de receita, eu vou só dividir. Então eu já vou alterar, eu vou botar no F2 aqui para ficar mais claro. Olha lá, já tem o valor de 33.655,81, podemos conferir. Está aqui o valor. E aí, esse valor é o nosso valor descontado, que eu preciso de descontar dos 110 mil. Então, se estamos devendo 110 mil no momento zero do projeto e entrou descontado 33.655, teremos um valor ainda, um saldo devedor de 76.344,19. É o que nós estamos devendo, certo? E assim vamos fazer nos anos seguintes. Porém, nos anos seguintes nós temos que elevar a 2 no segundo ano, elevar a 3 no terceiro ano e elevar a 4, que é o quarto ano de vida do projeto. Por quê? Não trabalhamos com juros simples, trabalhamos com juros compostos. Então, no segundo ano, nós vamos entrar aqui com o valor 40.390,89, certo? A hora que eu colocar isso, já vai aparecer o valor descontado. Ou seja, eu estou usando 1,1042 e estou elevando a 2. Ok? Então, já vai me dar o valor aqui, 33.127,44. Se estávamos devendo no primeiro ano ainda 76.344 e entrou líquido no nosso caixa 33.127, nós continuamos devendo. Observe que o segundo, o terceiro e o quarto ano do projeto, ele é totalmente devedor ainda e os valores não se alteram. Ok? Vamos então fazer a conta na HP12C para ver se os valores batem. Vamos lá. Então eu tenho aqui esse valor que foi descontado. Eu vou aqui puxar, né, o RCL1, que é o valor dos 110 mil que eu tinha, e menos vezes menos é mais, então eu vou apertar a tecla mais. Ou seja, estou devendo ainda 76.344,19, conforme o nosso primeiro ano do projeto. Repetindo, entrou 333 no primeiro ano líquido e estou devendo ainda 76. Assim, vou memorizar de novo, vou apertar de novo o STO e vou armazenar na casa 1 aqui, ok? Vamos então inserir o segundo valor, que nós já fizemos aqui, que é de 40.390,89. Então vamos lá, 40.390,89. Ok? Uma vez inserido esse valor, eu aperto a tecla Enter aqui, e o que eu vou fazer? Vou apertar lá o 1,10, que é a taxa, né? Já posso fazer direto agora, não tem problema nenhum, já sei que é dessa forma, 1,1042, vou dar Enter, e agora eu preciso elevar, então eu vou apertar o segundo ano. E usar o Y elevado a X. Usei o Y elevado a X, olha lá. Os 10,42, que teoricamente com juros simples seriam 20,84, em juros compostos nós estamos falando de 21,93%. É diferente. Aí agora eu posso dividir. Na hora que eu vou dividir, eu vou ter o valor. Vou voltar aqui no F2. Então eu tenho aí, ó, 33.127,44. Vamos conferir? Olha aí, 33.127,44. Então esse valor líquido no meu caixa, descontando os 2 anos de referência.
com a taxa de 10,42. Então, se estávamos devendo no primeiro ano do projeto, estávamos devendo aqui, vou colocar aqui no primeiro ano, certo? 76 mil. No segundo ano, entrou líquido no caixa, descontando os 10,42 elevado a 2, 33.127. Estamos devendo ainda o segundo ano do projeto, estamos devendo 43.271. Vamos para o terceiro ano, então. No terceiro ano, quanto que entrou no nosso projeto? 43.780,43, ok? Olha só, a mesma coisa. Então, o que eu vou fazer aqui? 1.1042 e agora eu vou levar a 3, né? Ok? E eu já tenho aqui, pela planilha, o valor descontado, 32.518. Então, estavam devendo no segundo ano 43.216,74. Entrou líquido no nosso caixa, 32.518. Ainda estamos devendo, ou seja, no terceiro ano, ainda estamos devendo. O projeto ainda não se pagou, ou seja, terceiro e quarto ano ele ainda é devedor, ok? Vamos conferir na HP12C. Então, vou inserir agora o terceiro ano, certo? Vou aqui puxar o RCL, novamente, que estávamos devendo 76 mil, tem um valor negativo, menos vezes menos mais, então estamos devendo ainda 43.216. Vou armazenar de novo aqui, STO1, já está armazenado, confiro o valor, ok? 43.217 nós armazenamos e agora vamos fazer o cálculo novamente, certo? Vamos então inserir o terceiro ano. Deixa eu só pegar o valor do terceiro ano aqui direitinho, 43.780,43. Então vamos lá, 43.780,43. O que eu vou fazer agora? De novo, 1.1042, Enter, e vou apertar a tecla 3, que é do terceiro ano. Y eleva e vou dividir. Olha lá, 32.518,97. Vamos conferir. Olha lá, 32.518,97. E o que nós vamos fazer agora? Se entrou isso líquido no nosso caixa, eu vou resgatar, né, o débito de 43.216, que está negativo, vou apertar a tecla mais. Olha lá, estou devendo ainda 10.697,77. Vou armazenar aqui, ele já fica armazenado. E vou voltar para a planilha. Então, baixo, estou devendo 10.697,77. Vamos então inserir o quarto ano, porque o projeto até o terceiro ano está negativo, ele ainda não se paga. Então, no terceiro ano, tivemos uma receita bruta de 43.068,63. E olha que eu clicar aqui, ele já vai dar o nosso valor descontado e a nossa realidade. Opa, já aparece. Então, ele já aparece aqui positivo do terceiro para o quarto ano. Então, aqui nada mais, nada menos, eu peguei um 10,42, a mesma coisa, e tenho aqui o quarto, né? Que o quarto aparece aqui, eu vou colocar ele pequenininho, fazer uma manobra nele aqui, porque ele não diminui, mas está aqui o 4. Então, é elevado ao quarto ano. Vamos fazer isso lá na HP12C para ver se a gente tem o valor certinho. Então, vou inserir lá, né, os 43.068,63, certo? Vou dar um Enter. O que eu vou fazer agora? 1.1042, e olha só, vou levar a 4, só isso. E aí, y elevado a x, dá 49% no total, eu vou dividir. Olha só, 28.971,44. Então, esse foi o valor líquido de receita que entrou no nosso caixa. 28.971,44. Se no terceiro ano estávamos devendo 10.697 e entrou uma importância maior, entrou um saldo positivo de 28, ou seja, nós já pagamos a nossa dívida e ainda temos a nossa sobra de caixa. Essa nossa sobra de caixa é o nosso VPL, que vamos só conferir aqui. Vamos agora resgatar o valor e vamos apertar o mais. Olha lá, 18.273,67. Então, esse valor nós já tínhamos ele aqui. 18.273,67, que é o nosso VPL. Só precisávamos de saber em quanto tempo acontece o payback. Então, durante 3 anos, nós temos uma dívida, estamos pagando ainda o projeto. E no quarto ano, o projeto já é positivo. Teoricamente, é satisfatório dizer que o payback acontece no quarto ano, porque temos aí o quarto ano de valor positivo, de receita de caixa. Embora esse pagamento, esse payback, ele começa do terceiro para o quarto ano. Vamos saber então como é que faz esse cálculo para achar do terceiro para o quarto ano? É muito simples. Eu preciso dividir o último negativo pelo primeiro
positivo. Ou seja, o meu último débito deve ser dividido pela minha primeira receita líquida. A primeira receita líquida, eu tenho aqui uma continha que eu preciso fazer que é fácil. Então vamos lá. Eu já sei que o payback aconteceu aqui, está entre o terceiro e o quarto ano. Então eu já posso colocar que o payback descontado aqui está no... São 3 anos. Ok? Então eu tenho 3 anos de payback. Eu preciso saber agora 3 anos e quantos meses, né? Então vou deixar aqui em aberto. O que eu vou fazer aqui agora? Muito simples. Eu vou fazer uma fórmula aqui que vai dividir um pelo outro. Então eu vou colocar aqui, né, igual. Como o sinal está negativo e o sinal eu vou desconsiderar, então eu vou colocar menos vezes menos para ficar mais aqui. Vou dar um F48, que é o F para casa aqui, e vou dividir pelo E49. Ok? Então, a hora que eu fizer isso aqui, observem, eu estou dividindo o último negativo, 10.697, pelo primeiro positivo, que é o 28.971 e 44. A hora que eu fechar aqui e deu ok, olha só, ele me deu uma fração de 0,3692. Isso é uma fração do mês. Uma fração do mês que precisa ser multiplicada por 12. Se eu tenho aqui uma fração do mês, eu preciso multiplicar por 12. A hora que eu multiplicar isso por 12, ele já vai me dar a conta. Está vendo aqui? 4,43. O que significa 4,43? 4 meses. Então, eu tenho aqui um payback descontado de 3 anos e 4 meses. Ou seja, eu tenho o pagamento que já acontece no terceiro ano, acontece com 3 anos e 4 meses. E eu posso colocar aqui ainda o número de dias, se eu quiser. O que eu vou fazer com esse número de dias? Vamos fazer lá na HP12C. Vamos pegar o 10.697.77. Vamos pegar isso, eu vou zerar aqui, não tem problema nenhum. Vou dar um F-clear. Vou pegar 10, só revendo o valor aqui. 697,77. 697,77. Ok? E vou dividir por quê? Pelo primeiro positivo, a primeira receita positiva, 28.971,44. 28.971 e 44. E vou dividir. Olha, eu vou ter a fração, 0,37. Vou aumentar o número de casas aqui, dar um F6, olha lá, 0,3692,52, que é o que está lá. 0,3692,52. E aí, esse 0,36 eu vou multiplicar por 12, porque é uma fração do ano. Então, eu tenho lá 4,43, eu tenho 4 meses. Para eu saber o número de dias, o que eu vou fazer? É muito simples para saber o número de dias. Eu vou simplesmente, como eu já tenho 4 meses, eu vou tirar o 4. Eu vou dar um G, FAC. Vai ficar 0,43. 0,43 será o meu, a minha fração para multiplicar por número de dias. Então, eu vou multiplicar agora por 30. Então, eu vou ter 12 dias. 93 são horas, não precisa fazer isso. Então, eu tenho aqui, vou pegar esse valor e já vou colocar ele na fórmula aqui também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a casa aqui igual, certo? E vou colocar o E52, que é o que eu quero. E vou aqui colocar ele menos 4, porque não preciso do 4, que é o número 4 de meses. Certo? A hora que eu fizer isso, eu vou estar aqui com 0,43. 0,43 vezes 30 dias me deu 12 dias. Então, eu tenho aqui no projeto um payback descontado de 3 anos, 4 meses e 12 dias. Ok. Legal, né? É só isso. Então, nós temos aqui o esquema gráfico do fluxo de caixa com um desembolso no ano zero de 110 mil, as nossas entradas de caixa do primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Temos aqui o payback descontado. Lembro que o primeiro ano não se eleva, é 1,1042, o segundo ano 1,1042 elevado a 2, o terceiro ano elevado a 3 e o quarto ano elevado a 4, ok? Então nós temos os nossos valores, tivemos o nosso payback aqui no quarto ano, que ele é positivo no quarto ano, embora queríamos saber em quanto tempo certinho, né, ele acontece. Então tá aqui, sem problema nenhum. E fizemos aqui também o nosso cálculo em meses e o nosso cálculo em dias, tendo esse payback descontado no valor de 3 anos, com 3 anos, 4 meses e 12 dias. Ok? Esse foi o foco da nossa aula. Fico por aqui, espero que tenham gostado. Bons estudos e até a nossa prova. Um grande abraço.